é uma das principais perguntas dos nossos tempos. E ao mesmo tempo, ela também é uma pergunta muito antiga. Estamos falando sobre a pergunta de qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Qual é o sentido da minha existência? Se viver o seu propósito e entender o sentido da sua existência é algo importante para você, então esse episódio do Papo de Pijama de hoje é para você. Vem comigo! Bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Pijama. Muito prazer, eu sou a Paola Milbauer, sou host aqui desse podcast e no episódio de hoje nós vamos falar de um tema muito em alta, mas ao mesmo tempo um tema muito importante. Mas eu quero já começar falando que a forma como nós vamos falar sobre propósito aqui talvez é de um jeito que você não esperava. E esse episódio de hoje foi dividido em duas partes, onde na primeira nós vamos conversar sobre qual, afinal, é o nosso propósito. E na segunda parte do nosso papo, a gente precisa também entender como viver esse propósito. Afinal, não basta só saber qual é, nós também precisamos saber como viver e desfrutar esse propósito. Então, se você tem aquela amiga que ainda não conhece o Papo de Pijama, mas que já tá passando aí pela sua cabeça, você já sabe o que você precisa fazer, né? Aqui embaixo no streaming que você tá ouvindo esse episódio, tem um botãozinho para você compartilhar esse papo com uma amiga e convidá-la para junto com a gente responder essa pergunta tão central da nossa vida, que tem a ver com o nosso sentido, que tem a ver com o nosso propósito, com a nossa própria vida. E além de convidar uma amiga para esse papo, já deixa também aqui o seu like aqui embaixo desse episódio, porque isso me ajuda muito a divulgar o nosso papo para outras pessoas tagarelarem com a gente. E sem mais delongas, eu quero que você já responda essa pergunta. Afinal, o que você acredita ser o seu propósito de vida, o propósito da sua existência? Talvez você tenha dito que é ser mãe, talvez é a profissão que você tem exercido, eu não sei. Mas a verdade é que todas nós, em algum momento das nossas vidas, vamos nos questionar qual é o nosso propósito. E isso não acontece só uma vez, mas vai acontecer ao longo da nossa vida. Afinal, nós passamos por diversos momentos e diferentes ciclos da nossa vida, né? Diferentes períodos da nossa existência. E há momentos que, inclusive, falar sobre propósito e entender qual é o propósito da nossa vida pode, inclusive, nos gerar algumas crises. Não sei se esse é o seu caso, não sei se é isso que você está passando hoje, querida tagarela, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Porque nós falamos muito sobre propósito nos nossos tempos, mas nós estamos esquecendo de algo muito importante. Quando nós cristãs vamos falar sobre propósito, não dá pra gente falar sobre o meu propósito, o seu propósito, sem nós entendermos um contexto de coletividade, sem nós entendermos o porquê Deus criou o ser humano. Então a primeira lição desse nosso papo de hoje, queridas, é que não dá para falar de propósito, não dá para falar do porquê da sua existência se você não compreender o porquê o Senhor criou o ser humano. Para isso, nós precisamos ir para o nosso texto bíblico e encontrar a razão da criação do ser humano. Olha só o que está escrito lá em Isaías 43, o versículo 7. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Para que Deus criou o ser humano? Para a sua
glória. E nós temos mais textos que vão nessa direção, como o texto de Isaías 60, 21, que diz o seguinte: então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele, no caso o povo, é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para manifestação da minha glória. Isso é o próprio Deus dizendo, para manifestação da sua glória. E aqui nós podemos tirar duas lições muito importantes a respeito do propósito que Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano para a sua glória. Isso significa que Deus não criou o ser humano para que ele vivesse por si mesmo e para si mesmo. Deus não criou o ser humano para que o ser humano vivesse com os olhos no seu próprio umbigo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, queridas, é que vocês percebem que esses textos que nós lemos aqui são textos no coletivo. Como eu falei lá no início do nosso episódio, nós estamos numa forte tendência individualista de querer individualizar também o propósito do ser humano. Biblicamente não dá para você encontrar o seu propósito individualmente, olhando para si mesma e sem a comunidade, sem viver em comunidade. Porque todos nós, todos os seres humanos foram criados para a honra e glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. Então, queridas, quando a gente fala sobre propósito, muitas vezes nós pensamos primeiro naquilo que a gente faz. A gente começa a pensar qual é o meu propósito de vida a partir das coisas que eu posso produzir, das coisas que eu posso fazer. Mas e se um dia você perder a capacidade de fazer as coisas que você faz? O teu propósito se perde também? Por exemplo, se na sua vida o seu maior propósito é a sua carreira, e quando chegar ao fim da sua vida, quando você tiver perdido as forças, perdido talvez a memória, o seu propósito terá acabado? Queridas, o propósito do Senhor ao nos criar não foi para que nós vivêssemos para si mesmas em busca de coisas que nós temos para realizar, mas Deus nos criou para manifestar a sua glória. Em Gênesis 1 vai dizer que o Senhor nos criou a sua imagem e sua semelhança. Sabe o que isso significa? Ser criados à imagem e semelhança de Deus é como se Deus tivesse nos colocado nessa terra para sermos as suas estátuas. Poderíamos traduzir dessa forma. Ou seja, como se Deus nos tivesse criado para sermos seus representantes aqui na terra. A ideia original de Deus é que quando alguém olhasse para a sua criação, para as suas criaturas, para o ser humano, a sua glória fosse manifestada, ou seja, a sua própria imagem fosse lembrada e manifestada. E assim, queridas, o principal propósito do ser humano, na sua essência e naquilo que Deus nos criou para ser, era para refletir a imagem e semelhança de Deus. Era para que nós pudéssemos apontar para o próprio Deus. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque de toda a criação, de tudo o que Deus cria, o ser humano é o único que possui a imagem e semelhança de Deus. No Salmo 8, você vai encontrar que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Isso porque o ser humano é autossuficiente e muito mais poderoso do que o resto da criação? Não. Mas é porque essa coroa da criação, ela está e ela acontece porque o ser humano é a manifestação da glória de Deus. Ou seja, quando você pensa sobre qual é o seu propósito de vida e o porquê você nasceu, nós não podemos, em primeiro momento, ir direto para a pergunta do que eu faço, ou eu nasci para fazer o quê, se
a principal resposta que a Bíblia nos traz não é a condição daquilo que o ser humano faz, mas é a condição daquilo que o ser humano foi criado para ser. Tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com a nossa responsabilidade também de sermos agentes de Deus nesse mundo. Tá certo, Paola? Muito legal até aqui, né? Já vimos que então propósito não é uma coisa aleatória, propósito não é algo, em primeiro momento, individual, mas é coletivo. Talvez você nunca ouviu falar de propósito assim, porque tá muito na moda a gente falar sobre encontre o seu propósito, encontre a sua melhor versão. A gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre isso, sobre a individualidade do propósito, ok? Mas, no primeiro momento, nós precisamos reforçar isso aqui nesse episódio, nesse nosso papo de pijama. Propósito é coletivo. Deus nos criou no coletivo. Deus nos criou como seres humanos que refletem a sua imagem e a sua semelhança. E isso tem muito a ver com a própria dignidade humana. Estamos falando sobre dignidade humana. E se a gente não entende isso, a gente também não entende o valor da vida. Estamos falando sobre o valor da nossa existência. É um valor dado pelo próprio Deus que nos criou a sua imagem e sua semelhança. O que isso muda para você, querida? O que isso muda aí no teu dia a dia? Saber que o seu propósito vai muito além daquilo que você faz. Muda muito, sabe por quê? Porque talvez você está se sentindo frustrada, talvez você está se sentindo sobrecarregada e talvez você está com aquela sensação de será que eu estou cumprindo o meu propósito? Mas a primeira questão que eu quero trazer aqui para nós hoje é que não é apenas sobre o que a gente faz, mas tem a ver com a forma que Deus nos criou. Deus nos criou para a manifestação da sua glória. Por isso que, em primeiro lugar, o propósito não tem a ver com você, mas tem a ver com o próprio Deus. E isso, mulheres, é libertação. A gente não precisar pensar somente em nós mesmas, na verdade, é liberdade. E o Senhor nos cria nessa liberdade de não vivermos apenas para nós mesmas. Se nós entendemos que fomos criadas para a glória de Deus, isso significa que nós não fomos criadas para nós mesmas, mas nós fomos criadas para o Criador, para o Deus de toda a terra e de todo o universo. E esse Deus todo-poderoso, Ele escolheu o ser humano para colocar a sua imagem e sua semelhança. E aí sim, meninas, temos aspectos individuais sim, porque eu creio muito que Deus nos recheou de singularidades. E a nossa própria existência é marcada por pontos de individualidade e por aspectos que formam a nossa personalidade, que formam a maneira como a gente pensa e enxerga o mundo, que formam os nossos dons, os nossos talentos. É Deus que nos deu os nossos dons. Então, a maneira como você declara a glória de Deus, como você vive para manifestar a glória de Deus, é sim uma forma singular, porque só você pode fazer aquilo daquele jeito, daquela forma, entende? Não que outro não possa fazer, mas daquele jeitinho é você que pode fazer com os dons que Deus te deu. Mas o propósito, ele é o mesmo. É manifestar a glória de Deus. Agora, a forma como a gente faz, essa forma ela é única e ela é muito especial. Ela é o temperinho que Deus deu para que nós pudéssemos fazer isso com toda a nossa existência, que nós pudéssemos fazer isso de um jeito único. E eu chamo isso de singularidade humana. Você, querida tagarela, é singular. Apesar de sim termos um propósito que é coletivo, nós temos sim algo singular em nossas vidas que Deus nos deu. Por isso é muito importante você perguntar quais são os dons que Deus te deu,
quais são os talentos que Deus te deu. E, inclusive, a sua história, ela também vai trazer pontos e aspectos que te fazem ter mais sensibilidade a algumas áreas e algumas questões da sua vida, onde no exercício do fazer, você manifesta a glória de Deus daquela forma, daquele jeito, com aquele dom que Deus te deu. Você, querida tagarela, já conhece os seus dons? Eu sei que talvez é difícil muitas vezes a gente se autoelogiar e a gente encontrar os dons que a gente tem. Mas procure perceber aquilo que você gosta muito de fazer, aquilo que enche o seu coração, que aquece o seu coração. Essa é a forma singular para você manifestar a glória de Deus. Essa é a tua forma de você fazer as coisas para a honra e glória de Deus também. Afinal, queridas, esse é o segundo aspecto quando nós conversamos sobre propósito. Como, então, cumprir com o propósito? A Bíblia fala que tudo em que nós fizermos devemos fazer para a glória de Deus. Isso está lá no texto de 1 Coríntios 10, 31. Tudo quanto fizerdes, fazerdes para a glória de Deus. Talvez hoje você tenha se sentido frustrada no seu trabalho. Mas eu quero te lembrar que aquilo que você faz no seu trabalho também é para a glória de Deus. Isso não significa que você não possa mudar de emprego, que você não possa fazer outras coisas, que você não possa buscar aquilo que te realiza. Mas lembre-se de curtir também o processo. Às vezes a gente fica muito focada no quando eu chegar lá, quando eu encontrar ou quando eu finalmente viver o meu propósito, as coisas se resolveram. Mas, gente, isso é a maior mentira do nosso tempo. Nós já fomos criadas com propósito. Se você está nessa terra, você não precisa encontrar propósito, porque é Deus que te deu propósito. É Deus que te deu sentido para a sua existência. Não é apenas a partir daquilo que você faz. Isso é muito perigoso. Nós cristãos estamos dialogando sobre propósito a partir da utilidade humana. E isso, gente, tem a ver agora com uma discussão muito em alta aí sobre a vida. Quando a vida começa, afinal? Se é Deus que te fez e te criou desde o ventre da sua mãe, para honra e glória do seu nome, não é sobre a utilidade do ser humano, sobre aquilo que ele é capaz de fazer. É sobre o porquê ele foi criado e por quem ele foi criado, pelo próprio Deus. E aí isso envolve a nossa identidade e tem sim a ver com aquilo que a gente faz. Então, voltando ao nosso papo, né? No seu trabalho, você deve glorificar a Deus. E glorificar a Deus no seu trabalho não é apenas você sentar no escritório e colocar uma música gospel para que as pessoas ao teu redor se convertam. Glorificar a Deus é você exercer um trabalho digno, é você fazer aquilo que é justo, é agir com justiça, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no lugar aonde você está. Nós somos chamadas para manifestar a glória de Deus naquilo que a gente faz. E isso também tem tudo a ver com testemunho. É testemunhar quem Deus é na nossa vida, não apenas a partir de nossas palavras, mas também de nossas ações. Mas nós também não podemos deixar de mencionar aqui, queridas, que houve sim uma ruptura entre aquilo que o ser humano foi criado para ser e aquilo que nós somos. Nós não deixamos de ser imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem e semelhança de Deus foi manchada e marcada pelo pecado. E sim, muitas das coisas, todas as coisas que nós fazemos, inclusive as boas, estão marcadas pela mancha do pecado. E para que nós possamos, então, voltar ao propósito original e viver o propósito que o Senhor nos deu, nós precisamos viver uma vida com Cristo, queridas. O propósito, ele não vem de você mesma. Ele é presente de Deus, dado para ti quando Deus te cria. E ele é novamente um presente de Deus que te regenera e que te restaura em Cristo Jesus.
Propósito não é algo que nós precisamos ficar correndo atrás para exercer ou para viver. Propósito é algo que nós precisamos receber das mãos do próprio Deus. E todas nós já recebemos. A grande questão é se nós de fato abrimos esse embrulho desse presente e estamos usufruindo na nossa vida. E para que a gente usufrua desse propósito, para que a gente flua nesse propósito, precisamos ter uma vida com Deus, queridos. O relacionamento com Deus é a chave para uma vida com propósito. Deus, além de nos criar a sua imagem e semelhança, Deus nos criou para se relacionar com Ele. Essa é a ideia original de Deus. E em Jesus Cristo, Ele nos chama. Em Jesus Cristo, Ele se aproxima de nós para que nós possamos ter um relacionamento de intimidade com Ele, um relacionamento próximo com Ele, um relacionamento de pijama com o Pai. E fica aí a dica para você assistir o nosso primeiro episódio do que significa um relacionamento de pijama com Deus. E resumindo então o nosso papo, queridas, viver o nosso propósito é viver no relacionamento com o Senhor. É no relacionamento com o Senhor que você vai aprender a se conhecer, aprender a conhecer quais são os seus dons e qual é a forma singular que Deus te deu para exercer esse propósito, que não é individual, mas é da própria igreja do Senhor, manifestar a sua glória. Por isso, queridas, vida com propósito é uma vida com Deus. Que você possa se agarrar nessa palavra e lembrar que a sua vida tem sentido, que a sua vida tem propósito, não por aquilo que você faz apenas, mas por aquilo que Deus te criou para ser. Que você possa viver essa identidade e que num verdadeiro relacionamento com Deus, aquilo que você faz venha a refletir aquilo que você é. E se você deseja aprofundar esse relacionamento com Deus, se você está tendo dificuldades na sua vida com o Senhor e de desfrutar de um relacionamento de pijama com o Senhor, eu também quero caminhar mais próxima de você, um pouco além aqui dos nossos episódios. Essa semana eu encontrei uma tagarela aqui pessoalmente que me disse que às vezes é um pouco longo demais esperar 15 dias, né, pra gente tagarelar aqui no nosso podcast. Mas, além do nosso podcast, nós também temos o nosso método Papo de Pijama, onde nós tagarelamos todos os dias. Aonde então as tagarelas recebem um material devocional exclusivo com a nossa metodologia, recebem os áudios para você ouvir o devocional e também encontros no Google Meeting ao vivo para a gente aprofundar os estudos e as temáticas bíblicas dos nossos estudos, dos nossos encontros. E em breve eu vou abrir as inscrições para este grupo do Método Papo de Pijama. E se você tem o desejo de caminhar mais de perto junto comigo, aqui embaixo na descrição desse podcast, eu vou deixar o link do grupo Vem Pro Papo. E nesse grupo, assim que eu abrir as inscrições, você vai ficar sabendo de tudo, de todas as informações, tá bom? Então entre aqui embaixo no Vem Pro Papo e não se esquece de deixar aqui embaixo nos comentários. Afinal de contas, qual é o seu propósito? Responde. Meu propósito é para a glória de Deus. Gente, nós nos vemos daqui a 15 dias no nosso próximo episódio. Tchau! Novos episódios quinzenalmente nas segundas-feiras. Ouça também pelas outras plataformas de streaming.